Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã em Cristo, você celebra hoje conosco de uma maneira atípica, né? Infelizmente, as portas de nossas igrejas neste tempo se encontram fechadas por prudência, por cuidado, mas o maior cuidado de Deus para conosco jamais deixaria de ser oferecido, jamais poderia deixar de ser oferecido, que é a Santa Missa, que torna presente Jesus entre nós, a sua salvação, o seu amor, a sua cura, o seu cuidado. Por isso saiba que você não se encontra isolado ou distante da Santa Missa. A graça de Deus é mais forte do que uma porta fechada. A graça de Deus, ela é mais potente que qualquer distância física que no momento possa nos separar. Por isso saiba que esta Santa Missa é rezada com você, por você, oferecendo o sacrifício de Cristo pela sua vida, pela sua família, pela sua saúde, pelo mundo, pelas tribulações que nós enfrentamos. Jesus não nos abandona. E mesmo que o sacerdote rezasse a missa sozinho, fosse impedido mesmo de contar com a ajuda de outras pessoas, ainda assim, Jesus estaria sendo presente entre nós. Ainda assim, o amor dele e a graça dele estaria sendo derramada na sua vida. É missão da igreja jamais desassistir os seus fiéis. E é por isso que hoje você celebra conosco dessa forma, mas está intimamente unido a nós. Nada pode nos separar, nada, porque a graça de Deus, o amor de Cristo, supera toda e qualquer barreira que porventura nós tenhamos que enfrentar no momento. Por isso, sinta verdadeiramente de onde você está, de onde você celebra conosco,
o amor de Jesus, o abraço de Jesus, o cuidado de Jesus por você. Hoje, no terceiro domingo da Quaresma, nós pouco a pouco vamos avançando em direção à Santa Páscoa, a festa ao tempo da renovação, da ressurreição, e já estamos no terceiro domingo da Quaresma. No primeiro domingo, se nós recordarmos um pouco, isto é, trazermos de novo ao nosso coração, nós nos retiramos com Jesus para o deserto, ouvimos o evangelho das tentações do Senhor. Depois, domingo passado, subimos com Jesus ao monte. E ali nós tivemos a chance de contemplar a glória de Deus, que se manifestava diante dos nossos olhos. E nós aprendemos que a cruz e a glória andam juntas. Não há cruz sem glória, não há glória sem cruz. E hoje, no terceiro domingo, nós vamos com Jesus ao templo. Por isso, esses três lugares muito especiais, muito significativos, cheios de simbologia: o deserto, o monte e hoje o templo. O templo, a morada de Deus, o lugar de nosso encontro com o Senhor, aonde nós vamos para nos encontrar com Jesus, aonde nós vamos para nos encontrar com Deus. Jesus entra no templo e encontra não tanto um lugar de oração, encontra não tanto um lugar de intimidade com Deus, encontra não tanto um lugar que favorecia a experiência profunda do coração humano com o coração do Pai. Ele encontra um lugar totalmente atribulado, totalmente comercializado, totalmente impuro e invadido pela ganância humana, manifestada através dos mercadores, cambistas e etc. E Jesus faz um chicote de cordas. É uma imagem um tanto quanto forte. O Senhor da misericórdia, o Senhor da compaixão, o Senhor das palavras que acalentam um coração, agora segura em suas mãos um chicote de cordas e expulsa do templo aqueles que tornavam impuro o lugar que era só de Deus. Jesus é fiel ao Pai. A sua obediência a Deus o move. E essa é a prioridade na sua vida. É o que lhe é de mais importante, a sua fidelidade a Deus. E Jesus não admite que nada roube o lugar do Pai. Jesus não admite que nada se coloque entre Ele e o Pai, entre a humanidade e o Pai. Por isso Jesus age de maneira enérgica, de maneira intensa, de maneira radical e expulsa do templo os vendilhões, aqueles que roubavam, por assim dizer, o lugar de Deus ou o propósito do templo, que era ser um lugar de intimidade e encontro do ser humano com Deus, um lugar de culto a Deus, um lugar de louvor a Deus, um lugar de glorificação de Deus e santificação do homem. E estava sendo usado para a exploração do povo, Estava sendo usado para tantas outras finalidades que não o culto a Deus, o encontro com Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, o templo aqui. Para a nossa reflexão, São Paulo nos ajuda a compreender que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo de Deus. E a igreja de pedra, o templo de pedra, ela reúne em si templos vivos. Por isso, quando o Evangelho de São João se refere ao templo de pedra, o lugar de culto, não
reduzamos essa imagem a simplesmente um lugar físico, mas nós podemos diretamente associar o templo aqui com o coração do homem. O ser humano é templo vivo de Deus. E é interessante que São João, diferente dos outros evangelistas, coloca o evangelho, a narração da entrada de Jesus no templo e a expulsão dos vendilhões, logo no segundo capítulo do seu evangelho, diferente dos outros, que quando narram a entrada de Jesus no templo, já coloca mais para o final do evangelho. São João não. São João, logo no início, já manifesta e apresenta a missão de Jesus, que é purificar o coração humano. Purificar o coração do ser humano, né? Que é realmente expulsar da nossa vida o pecado, expulsar de dentro de nós tudo aquilo que nos impede de chegar até Deus. Jesus é o Salvador, Jesus é o purificador, o santificador, Jesus cura, Jesus salva. E aqui nós compreendemos a sua missão logo de imediato, né? Aquele que tem a missão de restaurar a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Deus. E principalmente, ajudar a pessoa a redescobrir a sua primeira e principal vocação e missão, que é louvar a Deus, glorificar a Deus, amar a Deus. Nenhum outro interesse, nenhuma outra preocupação pode se colocar antes. Nós somos criados por Deus para amá-lo, para louvá-lo, para dar graças a Ele. E Jesus, portanto, hoje nos ajuda a recuperar essa consciência de nossa identidade primeira, do propósito do nosso existir, que é louvar a Deus, dar glória a Ele, amá-lo, né? E é isso que nós fazemos com a nossa vida. Quando nós nos reunimos na igreja, duas finalidades. Primeiro é dar glória a Deus, glorificar ao Pai, louvá-lo com a nossa vida. Portanto, o nosso templo vivo se transforma todo em louvor, todo em adoração, todo em amor a Deus. E enquanto prestamos o louvor a Deus, ou seja, nos abrimos a Ele, reconhecemos a sua grandeza, nós somos santificados. É a missão da igreja, é a missão e o propósito da liturgia, glorificar a Deus e santificar o coração do homem. Jesus, portanto, nos deixa o sacramento da reconciliação, o sacramento da restauração, da penitência, e é, portanto, sobre este sacramento que nós também somos convidados a refletir por meio deste evangelho. O sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação, é quando nós abrimos as portas do nosso templo, ou seja, do nosso coração, e permitimos que a graça de Cristo entre em nós e nos purifique, perdoando os nossos pecados, perdoando as nossas faltas, livrando-nos de toda e qualquer escravidão, de todo e qualquer abatimento ou distância de Deus. Esse é o sacramento da reconciliação. E Jesus é enérgico contra o pecado, né? É por causa justamente da misericórdia. Jesus não brinca em salvar, Ele deseja realmente salvar, e a sua graça é eficiente, como um chicote que expulsa da nossa alma o pecado, né? A graça derramada sobre nós no sacramento da reconciliação é essa troca, uma troca belíssima que acontece dentro de nós. Nós entregamos para Jesus aquilo que pesa o nosso coração, os nossos pecados, as nossas faltas, e Ele nos devolve a vida nova. Ele nos devolve a sua graça. Ele nos devolve Deus. Devolve Deus ao nosso coração. Devolve o lugar de Deus em nosso templo interior, né? E gostaria, portanto, né, é interessante nós observarmos na primeira leitura que lemos o relato do livro do Êxodo,
justamente o Senhor se apresentando a nós como nosso Deus, um Deus ciumento, um Deus que ama a ponto de ter ciúme de cada um de nós. Ciúme no sentido de que Ele nos quer para nós. Ele nos ama tanto que não aceita nos compartilhar com qualquer outra coisa nesse mundo, mas o nosso coração é dele, é propriedade dele. E quando o ser humano aprende a fazer isso, descobre uma vida nova. Descobre uma vida tão bonita, oferecer o coração a Deus. E o livro do Êxodo hoje nos relata os 10 mandamentos, o caminho do exame de consciência. Nos 10 mandamentos nós temos um itinerário para nos ajudar a reconhecer os nossos pecados. Os 10 mandamentos, um modelo, uma escola, um itinerário para nos ajudar a purificar o nosso coração. Sobre o que eu preciso pedir perdão? Por onde eu preciso começar? Quando nós olhamos os 10 mandamentos, nós descobrimos que estamos diante da pureza e santidade de Deus. E quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós descobrimos as nossas faltas e o que nós precisamos purificar. Tá? Então, sempre os 10 mandamentos nos auxiliam nessa missão de abrir o coração para a misericórdia de Deus. E concluo mencionando de novo esse último versículo do Evangelho de João que ouvimos, que é muito profundo, muito sugestivo. Diz assim: Jesus conhecia o homem por dentro. Jesus conhecia o homem por dentro. Antes de você ir pedir perdão, antes de você se aproximar do sacramento da misericórdia, e muitos de nós temos medo de nos aproximar do sacramento da misericórdia, porque vemos ali, ou associamos o sacramento como um tipo de tribunal, um tipo de julgamento, aonde seremos ofendidos, ou seremos sacudidos, ou seremos forçados, ou envergonhados, ou qualquer coisa desse tipo, né? Só que é um medo muito infeliz e que nos impede de experimentar a misericórdia. É um medo que não tem a ver com a essência do sacramento, que é misericórdia. Antes de nós irmos confessar, o Senhor já nos conhece. O Senhor já sabe o que se passa dentro de nós. Ele conhece o seu coração por dentro, conhece o meu coração por dentro. Ele conhece tanto as nossas faltas quanto o nosso desejo de vida nova, nosso desejo de Deus, nosso desejo de felicidade. Por isso eu gostaria de te desafiar, meu irmão, a se aproximar de Jesus como alguém que já te conhece mais que você mesmo e pedir dele a ajuda, a graça da conversão. Jesus, o Senhor me conhece melhor que eu. O Senhor sabe por onde eu preciso começar, o que eu preciso transformar em minha vida. Faça crescer em meu coração a graça de Deus. E aí você vai perceber que a igreja, que o sacramento da misericórdia, da reconciliação, não é um tribunal, mas é um hospital aonde nós vamos para ser cuidados, tratados, amados e restaurados pelo médico dos médicos, Jesus, o Filho de Deus. Assim seja. Amém.